Toque, toque, toque. Foi esse o barulho que a jovem Cora ouviu na noite que mudou sua vida para sempre. A aparente fragilidade de Corazon Amaro, uma jovem filipina que estudava em outro país, a mais de 13 mil quilômetros de distância do seu lar, entrava em contraste com sua postura ereta e calma, sentada no banco do tribunal, enquanto testemunhava sobre os acontecimentos da noite de 13 de julho de 1966. Cora foi a única sobrevivente de um massacre que tirou a vida das suas 8 colegas de quarto, todas estudantes de enfermagem que contavam os dias para se formarem. Quem é? Apesar de todo o choque e trauma daquela noite, surpreendendo a todos, Cora se manteve calma, respondeu todas as perguntas feitas ali durante o seu testemunho. O promotor do caso estava preocupadíssimo que ela não conseguisse falar, principalmente pelo fato do assassino das suas 8 colegas de quarto estar ali a poucos metros dela, a observando enquanto ela detalhava tudo o que aconteceu naquela noite. Cora disse que na noite do crime ouviu batidas na porta do quarto. Quando abriu, se deparou com um homem todo vestido de preto com a arma apontada diretamente para ela. O promotor perguntou se Cora poderia identificar aquele homem no tribunal e ela disse que sim. O promotor então pediu para que ela apontasse quem era o agressor. Imediatamente, Cora se levantou, caminhou diretamente para a mesa onde o réu estava sentado com seus 2 advogados e colocou o dedo a poucos centímetros da testa do homem que quase tirou a sua vida. Esse homem se chamava Richard Benjamin Speck e foi graças à jovem Corazon Amaro que ele seria julgado e suas colegas teriam justiça. O dia 13 de julho de 1966 começou como qualquer outro na vida das estudantes de enfermagem que dividiam um quarto na casa de número 2319 em Chicago. A casa de 2 andares era um dos dormitórios da escola de enfermagem da comunidade e nela moravam 6 estudantes americanas e 3 estudantes intercambistas filipinas que tinham entre 20 e 24 anos de idade. Elas se chamavam Gloria Davi, Patricia Metuzek, Nina Josh Molly, Pamela Wolkini, Suzanne Ferris, Mary Ann Jordan, Melita Gargulo, Valentina Passione e Corazon Amaro. As jovens estavam aproveitando as últimas semanas de estudos antes de se formarem. 3 delas estavam de folga naquele dia e o restante das garotas passaram a manhã trabalhando no hospital. Depois do trabalho, elas se juntaram e prepararam um jantar com comida típica ali das Filipinas e aquela era uma forma que Merlita, Valentina e Corazon encontravam, de amenizar um pouco da saudade que sentiam de casa. Depois do jantar, elas tiraram um cochilo até por volta das 6. Depois passaram o resto da noite conversando, escrevendo cartas e lavando roupas. Por volta das 10h30 da noite, a maioria delas já estavam dormindo, exceto por 2 jovens que tinham saído com os amigos e outra que estava em um encontro com o namorado. Então, por volta das 11 horas da noite, Richard Speck, de 24 anos, invadiu a casa, removendo a tela da janela da cozinha que ficava no andar térreo. As garotas moravam na mesma casa, mas dividiam quartos diferentes. Richard bateu primeiro na porta do quarto que Cora dividia com uma das suas colegas. Ao abrir a porta, Cora se deparou com Richard segurando uma arma. Imediatamente, ele ordenou que as 2 jovens fossem para o quarto maior, onde as outras 4 estudantes estavam dormindo. Com todas no mesmo quarto, ele mandou elas se sentarem no chão e falou calmamente que só queria dinheiro e nada mais. Ele mandou elas juntarem tudo o que tinham, o que deu aproximadamente $35. Mas era mentira, ele não estava ali apenas pelo dinheiro. Depois disso, Richard rasgou um lençol e amarrou as mãos de cada uma atrás das costas. Enquanto isso, ali por volta das 11h30, Glória, de 22 anos, voltou para casa. Vocês lembram que eu falei que 3 garotas estavam fora de casa à noite? Então, Glória era uma delas e ao chegar na casa, ela acabou sendo surpreendida, não conseguiu fugir e acabou se juntando às outras. Não demorou muito para as
outras duas voltarem para casa e também serem rendidas por ele. Nas 5 horas seguintes, Richard levou uma por uma até um quarto vazio da casa em intervalos de 20 a 45 minutos. Quando a primeira jovem foi retirada do quarto, as outras começaram a decidir o que fariam. Enquanto as moças filipinas queriam reagir e enfrentar Richard, já que elas estavam em maior número, tinham chances de deter ele. Mas as americanas acreditavam que se permanecessem calmas e obedecessem, ele soltaria elas e acreditava que era apenas um roubo simples. Richard estava calmo, não xingava e a única ameaça que ele fazia era apontar uma arma e uma faca para elas e dizia o tempo todo que só queria o dinheiro para fazer uma viagem, nada mais. Por isso as jovens não gritavam quando eram levadas para fora do quarto, porque elas acreditavam que o homem estava liberando uma por uma. Mas Cora disse que enquanto o número das garotas ia diminuindo do quarto, ela conseguia ouvir bem baixinho, mas conseguia ouvir os gritos das colegas sendo abafados. Então, sem saber mais o que fazer, ela decidiu correr para debaixo de uma cama e se esconder, porque ela estava com muito medo e a única coisa que ela conseguia pensar naquele momento era se esconder. As garotas não sabiam, mas o homem estava levando cada uma delas para quartos diferentes da casa para serem mortas. Ele usou quartos diferentes para evitar que elas gritassem ao ver os corpos umas das outras. Assim, não assustaria as que ainda estavam vivas e faria elas acreditarem que ele estava apenas liberando uma por uma, quando na verdade ele estava matando uma por uma. Gloria foi a penúltima a ser retirada do quarto. Ela tinha voltado bêbada para casa e acabou adormecendo em cima da cama que Cora estava escondida. Quando Richard percebeu que a jovem estava inconsciente, ele a estupou antes de levar ela para fora e a matar. Cora permaneceu embaixo da cama sem mexer um músculo sequer, segurando até mesmo a respiração para evitar ser vista. Depois que Richard levou todas as garotas para fora do quarto, ele começou a revirar as bolsas e pertences das vítimas em busca de mais dinheiro ou objetos de valor, mas não demonstrava estar procurando por uma garota que faltava ser silenciada. O que Cora não sabia era que Richard estava embriagado naquela noite e que tinha perdido as contas de quantas garotas tinha naquele quarto e acreditava que já tinha silenciado todas elas. E o que Richard não sabia era que ainda tinha uma garota viva. Cora era bem pequena e o tamanho dela foi fundamental para que ela se escondesse perfeitamente embaixo da cama sem ser notada. Cora esperou Richard ir embora e permaneceu imóvel embaixo da cama. Ela disse que estava com muito medo e sabia que aquele homem não tinha simplesmente deixado suas colegas irem embora e não queria correr o risco de sair do seu esconderijo. Ela permaneceu embaixo da cama até o amanhecer. Ouviu o alarme de uma das suas colegas tocar ali por volta das 5 horas da manhã. Depois disso, não ouviu mais nenhum som dentro da casa. Foi então que às 6 horas ela rolou para fora do seu esconderijo, desamarrou as mãos e saiu do quarto. Fora do quarto, Cora se deparou com a pior cena da sua vida. Os corpos de 7 de suas colegas estavam espalhados em quartos diferentes. A maioria delas estavam nuas. Algumas foram esfaqueadas ou estranguladas e outras sofreram as duas violências. Cora só não chegou a descer para a sala e não viu o quarto nu de Gloria, que tinha sido esfaqueada e estrangulada. A perícia revelou que Gloria foi a única que chegou a ser estuprada. Sim, Richard tentou fazer a mesma coisa com as outras, mas não conseguiu. Horrorizada com a cena, Cora correu de volta para o quarto que ela tinha se escondido, retirou a proteção da janela e rastejou pelo parapeito do telhado até a porta. Desesperada, ela começou a gritar que todas as suas amigas estavam mortas e que só ela tinha sobrevivido. Era como se nem ela conseguisse acreditar que estava viva e continuou gritando durante mais ou menos uns 5 minutos, até que outra estudante que morava em uma casa ao lado escutou os gritos de Cora e foi lá ajudar ela porque a jovem estava em choque. Uma ambulância foi acionada e enquanto aguardavam, a dona da casa conseguiu chamar a atenção de uma viatura que fazia patrulha no momento. Não demorou muito para vários policiais chegarem no local e se depararem com os corpos das vítimas. A cena era tão horrível que vários deles vomitaram.
Cora deu uma descrição do assassino ali mesmo. Ela disse que ele era branco, alto, acreditava que media mais ou menos 1,80 de altura e era magro. O rosto dele era marcado por espinhas, tinha sotaque sulista e várias tatuagens estranhas nos braços que você não faria em um estúdio convencional. Tinha uma que ela seria incapaz de esquecer, porque descrevia exatamente o que ele fez naquela noite. Uma das tatuagens dos braços dele dizia "Born to Raise Hell". As buscas por Richard envolveram mais de 60 unidades de detetives de homicídios e roubo de Chicago. Eles vasculharam a vizinhança, os bairros e as cidades ao redor, colheram várias informações, entre elas o depoimento de um atendente de um posto que ficava próximo ao local do crime. Esse atendente disse que 2 dias antes do crime tinha passado por lá um jovem marinheiro que batia com aquela descrição que Cora forneceu, e esse jovem marinheiro tinha pedido ao atendente para deixar suas malas ali enquanto ele procurava um local para se hospedar. O atendente disse que o marinheiro voltou no outro dia, pegou suas malas e não disse mais nada. Agora, além da descrição física do assassino, a polícia também sabia sua ocupação e com essas informações, eles foram até o National Maritime Union Hall. Os detetives descobriram que um homem que batia com a descrição fornecida por Cora tinha se candidatado a uma vaga de emprego no dia 11 de julho, 2 dias antes do massacre. Richard não ficou abalado com tudo o que fez. Ele alugou um quarto a pouco mais de 27 quilômetros de distância da cena do crime. Depois do ato, ele começou a beber em vários bares, chegou até mesmo a contratar uma profissional do sexo, e após o programa, a profissional disse na recepção que Richard estava com a arma carregada. A recepcionista ligou para a polícia foi até lá, mas os policiais não foram informados sobre a descrição física e muito menos o nome do assassino das 8 enfermeiras. Então, após falar com Richard, os policiais pegaram o nome dele, mas como não constava nada, eles apenas confiscaram a arma e ele foi liberado. Enquanto isso, Cora analisava uma lista com nomes e fotos de 188 criminosos, e assim que ela bateu o olho na foto de Richard, ela o reconheceu. Ele já era conhecido da polícia pelos diversos roubos e por ser suspeito de alguns outros crimes. Os detetives usaram os registros da polícia do condado da cidade de Dallas e os registros de laboratório criminal de Chicago. Com isso, foi possível comparar o DNA encontrado na cena do crime com o DNA de Richard, que já estava registrado no sistema, e nem preciso dizer que bateu 100%, né? Depois disso, não existiam mais dúvidas de que ele era o responsável pelo crime, e então uma caçada humana começou. A partir daí, Richard se tornou o homem mais procurado nos Estados Unidos, sendo colocado no topo de fugitivos mais procurados pelo FBI de 1966. No dia seguinte, a polícia divulgou a foto, a descrição física dele e os detalhes sobre a tatuagem dele, a que dizia "Born to Raise Hell". Mas Richard acabou mudando de hotel porque ficou sabendo rumores de que a polícia sabia a identidade do assassino das enfermeiras. Sabendo que faltava muito pouco para ser preso, ele tentou se suicidar no seu quarto de hotel, mas por algum motivo acabou desistindo e pediu ajuda a um homem que estava no quarto ao lado. Richard tinha cortado uma veia do braço esquerdo e uma no pulso direito com uma garrafa de vinho quebrada. Ele nunca assumiu que aquilo foi uma tentativa de suicídio, chamava apenas de um pequeno acidente. O homem que lhe pediu ajuda chamou a recepção e a recepcionista ligou para a emergência, que o levou para o hospital do condado de Cook. E por mais que aparentemente ele fosse o homem mais procurado pelo FBI, nem todo mundo parecia reconhecer. Richard só chamou a atenção depois que um médico residente chamado Leroy Smith reconheceu a tatuagem dele, e aí depois que ele pegou o jornal que ele leu pela manhã e confirmou a informação, foi que ele sedou o paciente, chamou a polícia e finalmente Richard foi preso. Richard nasceu na cidade de Curry Code, Illinois, em 6 de dezembro de 1941. Os seus pais se chamavam Benjamin Franklin Speck e Mary Margaret Kariba. Além dele, o casal tinha mais 7 filhos. Após seu nascimento, a família se mudou para Mamet,
onde o casal teve mais uma filha. A mãe dele era uma dona de casa muito religiosa que não tolerava bebidas, cigarros e nem jogos de azar dentro de casa. Já o seu pai era um homem mais tranquilo, um trabalhador braçal que sustentava a família como empacotador de uma fábrica de utensílios de cerâmica. Richard era muito apegado ao pai, mas ele acabou falecendo de forma repentina após sofrer um ataque cardíaco quando o garoto tinha apenas 6 anos de idade, e isso devastou ele. 3 anos depois, em 1950, sua mãe casou novamente com um homem que era o oposto do seu pai. O homem se chamava Carl Lindenberg, era um vendedor de seguros com uma longa ficha criminal por falsificação e direção perigosa. Além disso, ia completamente contra tudo que a mãe dele sempre dizia odiar. Carl bebia muito, fumava e tinha comportamentos agressivos com a família, mas nada se comparava ao ódio que Carl sentia de Richard e de Carolyn, sua irmã mais nova. Naquele mesmo ano, a família se mudou para o Texas e aquela seria a primeira de 12 mudanças que a família faria em 6 anos. Em 1952, Richard sofreu mais uma perda após o irmão dele mais velho sofrer um acidente e acabar morrendo aos 23 anos de idade, e aquilo foi o suficiente para Richard começar a beber com apenas 12 anos de idade após roubar o uísque do armário, adivinha de quem? Isso mesmo, do padrasto. Somado às perdas, Richard ainda tinha que lidar com o ódio escancarado que Carl sentia por ele, só Deus sabe o motivo, e não demorou muito para ele cometer os seus primeiros crimes, sendo preso aos 13 anos por invadir uma propriedade. Aos 15 anos, Richard já tinha a ficha suja e passava a maior parte do seu tempo embriagado. Ele não era um bom aluno. Tinha problemas de visão, mas se recusava a usar óculos para evitar chamar a atenção dos colegas. Isso porque ele já sofria com bullying por ter muita acne no rosto e ser tímido. O professor dele, da 8ª série, disse que Richard parecia meio perdido, como se não soubesse o que acontecia ao seu redor. O professor ainda disse que não lembra de alguma vez ter visto ele sorrir. Em 1957, Richard largou a escola aos 16 anos de idade. Esse comportamento de Richard na infância era consequência dos abusos que ele sofria dentro de casa, das perdas ainda na infância e do consumo precoce do álcool. Juntando tudo isso aí, resultou em um adolescente problemático com muita raiva e inseguranças guardadas dentro de si. E não demorou muito para ele replicar o mesmo comportamento do padrasto, já que era o único exemplo que ele tinha dentro de casa. Depois de abandonar a escola, Richard começou a trabalhar em empregos braçais. Nisso, começou a fazer amizades com homens mais velhos que passavam a maior parte do tempo bebendo e contratando profissionais do sexo. Algumas fontes dizem que ele supostamente sofreu alguns ferimentos na cabeça ao longo da juventude, o que possivelmente levou a lesões cerebrais traumáticas que podem ter contribuído para o comportamento agressivo. Durante seu tempo em Dallas, Richard foi preso 41 vezes por vários crimes que ia desde falsificação de cheque até agressão, e a maioria dessas agressões eram contra mulheres. Por esses crimes, ele passou menos de 2 anos preso. No início da década de 60, ele tinha 20 anos e estava trabalhando em uma empresa de engarrafamento de refrigerantes quando conheceu Shirley Annette Meloni, de 15 anos, durante a feira do estado do Texas. Eles começaram a se relacionar e com apenas 3 semanas de namoro, Shirley engravidou e por isso os dois acabaram se casando no dia 19 de janeiro de 1962. Depois do casamento, os dois foram morar com a irmã mais nova de Richard e o marido dela. Ser pai não o impediu de continuar no mundo do crime. Na verdade, o encorajou. Tanto que quando a filha dele nasceu em 1962, Richard estava cumprindo uma sentença de 22 dias de prisão por perturbar a paz enquanto estava embriagado. A filha do casal foi batizada como Ruby Lynn Speck. A vida de Richard foi repleta de entradas e saídas da prisão e em muitas delas ele era tatuado, e foi lá que ele recebeu a tatuagem que o identificou e se tornou sua marca registrada. Ele se tornou um alcoólatra que mudava seu comportamento radicalmente quando estava bêbado. Seu agente de condicional disse que quando ele estava sob o efeito do álcool, arrumava confusão com qualquer criatura viva, se tornava violento e não enxergava limites. Mas quando estava sóbrio, não tinha coragem de enfrentar nenhum rato.
Mas, como eu disse várias vezes durante esse vídeo, ele passava grande parte do seu tempo embriagado e, assim como não é correto usar traumas e abusos para justificar crimes, também não devemos culpar o álcool pelas escolhas de Richard. Não preciso dizer que ele também não conseguia manter um emprego fixo, né? Após esse período, ele trabalhou por 3 meses como motorista da Parison Meat Company, mas foi demitido depois de bater os carros da empresa 6 vezes e faltar diversos dias. Nesse período, Shirley, que já estava cansada de ser agredida e abusada por ele, pediu divórcio e ele acabou indo morar com outra mulher, que trabalhava como bartender. Essa mulher se chamava Nancy. Ela aceitou morar com Richard a pedido da mãe dele, que era uma grande amiga dela. Nancy era mãe solteira e tinha 3 filhos e, segundo ela própria, além de fazer ali um favor para a amiga, também era ótimo ter alguém para cuidar dos filhos dela enquanto ela estava fora trabalhando. Eu sei, é um absurdo. Eu também achei. E fico me perguntando como é que pode ter tanta gente doida nesse mundo. A mãe de Richard sempre dava um jeito de limpar a porcalhada do filho, fosse ali contratando advogados para tirar ele da prisão ou pedindo a amigas para acolher seu garotinho de apenas 29 anos de idade. Ela culpava qualquer um pelas ações erradas do filho, mas nunca ele mesmo. Isso fazia ele acreditar que não precisava ter responsabilidades como arrumar emprego e enfrentar as consequências dos seus próprios atos, porque sempre teria a mãe ali para enviar dinheiro e limpar a barra dele. Em março de 1966, ele roubou cerca de 70 caixas de cigarros de uma mercearia e revendeu elas no porta-malas de seu carro no estacionamento do supermercado. A polícia descobriu que ele era o responsável pelo roubo e chegaram a ir atrás dele, mas é claro, ele já tinha fugido para Illinois. Quando chegou no estado, ele ficou alguns dias em Chicago com sua irmã Martha, porém voltou para Mamet depois de alguns dias. Por lá, ele permaneceu na casa de alguns amigos da família e conseguiu um emprego graças a outro irmão que morava na cidade e não sabia dos seus problemas com a polícia. Mas não demorou muito para ele cometer mais crimes. Richard foi detido por ameaçar um homem em um banheiro de bar com uma faca. No dia 3 de abril, ele invadiu uma casa, ameaçou, estuprou e roubou Virgil Harris, uma mulher de 65 anos de idade, porém não foi preso porque não foi reconhecido pela vítima. 6 dias depois, uma garçonete de 32 anos chamada Mary Catherine Peace desapareceu e 4 dias depois o corpo dela foi encontrado em um chiqueiro que coincidentemente Richard tinha trabalhado ajudando a construir um mês antes. A polícia pediu que ele ficasse na cidade para ser questionado sobre o crime. E quando eles foram interrogá-lo no dia 19 de abril, descobriram que, claro, ele tinha fugido. Uma busca em seu quarto revelou um rádio e bijuterias que eram de Virgil Harris, além de outros itens roubados de 2 casas no mês anterior. Richard voltou para o apartamento de Carolyn, sua irmã, em Chicago, e para explicar sua volta repentina, inventou que precisou deixar a cidade porque estava sendo ameaçado por alguns traficantes de drogas. O cunhado dele havia servido na Marinha dos Estados Unidos e achou que lá seria um bom lugar para ele tentar recomeçar. Ele foi rapidamente contratado, mas precisou desembarcar após precisar ser operado com urgência de um apendicite. Mas o problema de Richard não era a cidade, o trabalho, as pessoas ou a falta de oportunidades. O problema de Richard era ele mesmo. Depois de se recuperar, ele voltou para a embarcação, mas foi obrigado a desembarcar depois de começar a arrumar confusão quando estava embriagado. Ele passou mais um tempo embarcando e desembarcando de vários navios, mas sempre era demitido. Cansada de se envolver nas confusões do irmão, Carolyn não permitiu que ele voltasse a morar na casa dela. Isso deixou Richard irado. Agora ele estava sem emprego, sem teto e com muita raiva. No dia 13 de julho de 1966, ele conseguiu pegar $25 emprestado com um familiar, alugou um quarto de hotel para passar a noite e com o resto do dinheiro bebeu o dia inteiro em vários bares diferentes. Em um desses bares, ele avistou uma mulher de 53 anos de idade chamada Ella May Hooper. Richard esperou ela sair e a seguiu, depois abordou a mulher com uma faca e a obrigou a levá-lo até o quarto onde ela estava hospedada. Lá, Richard a estuprou e
roubou uma pistola calibre 22 que estava com ela no quarto. Por volta das 10h20 da noite, vestido todo de preto, ele saiu do seu quarto de hotel e foi em direção ao dormitório das enfermeiras, onde cometeu o massacre que assombrou Chicago. Depois que foi preso, 6 médicos fizeram relatórios sobre a saúde mental de Richard e concluíram que ele não era insano. O único que teve uma conclusão um pouco diferente foi o psiquiatra da prisão de Cookkeld, o Dr. Marvin Zippery, que após várias sessões com Richard, concluiu que o assassino tinha vários danos cerebrais que foram agravados após dezenas de anos usando álcool e drogas. O psiquiatra Marvin também concluiu que Richard Speck era obsessivo-compulsivo e tinha problemas com mulheres por causa de um trauma que ele sofreu. E apesar de ter considerado ele apto para responder pelos seus crimes, disse que Richard não era capaz de controlar sua raiva quando bebia e usava drogas e que não conseguia controlar sua agressividade. Resumindo, o médico concluiu que Richard não era responsável pelas suas ações na noite dos assassinatos por motivo de transtorno mental. Apesar do extenso relatório do Dr. Marvin, ele não foi chamado para testemunhar no tribunal. Tanto a defesa quanto a promotoria se recusaram a chamá-lo como testemunha depois que descobriram que ele estava escrevendo um livro sobre Richard Speck. O julgamento começou no dia 3 de abril de 1967 em Peoria, Illinois. Corazon Amaro foi a primeira a testemunhar e contou tudo o que presenciou. Além do testemunho dela, as impressões digitais que foram recolhidas na casa batiam com as de Richard. O julgamento durou 12 dias e no dia 15 de abril o júri levou apenas 49 minutos para considerar Richard Speck culpado pelo assassinato das 8 enfermeiras e sugeriu a pena de morte na cadeira elétrica, que foi aceita pelo juiz. Até então, ele ainda não tinha confessado os crimes e negou insanidade. Os advogados entraram com recurso, porém a Suprema Corte de Illinois manteve a condenação. Mas Richard escapou da cadeira elétrica porque em junho de 1972, enquanto aguardava no corredor da morte, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou a pena de morte inconstitucional. Então, no dia 21 de novembro de 1972, ele foi julgado novamente e sentenciado a cumprir de 400 a 1.200 anos de prisão, que mais tarde foram reduzidos para 100 a 300 anos. Ao longo dos anos, os advogados dele tentaram a liberdade condicional 7 vezes, mas não conseguiram. Richard nunca revelou a motivação do crime. Richard foi enviado para a Stateville Correctional Center em Crystal Hill, Illinois. Ele foi descrito como um preso solitário que gostava de ouvir música e vivia pedindo camisas novas e um rádio ao diretor da prisão, que o descreveu como sendo um grande aborrecimento. Durante o tempo que passou preso, ele só deu uma entrevista em 1978 e nessa entrevista ele confessou publicamente pela primeira vez os assassinatos, mas continuou afirmando que não lembrava de nada daquela noite. Em dezembro de 1991, Richard se queixou de dores no peito e foi levado ao hospital do presídio, onde faleceu um dia antes do seu aniversário de 50 anos devido a um ataque cardíaco, a mesma causa da morte do seu pai. O corpo dele foi cremado, mas o cérebro foi preservado para estudos. Os cientistas identificaram anormalidades nas formações do hipocampo do cérebro que desempenham um papel crítico na formação, organização e armazenamento de novas memórias, além de conectar certas sensações e emoções a essas memórias. Foram encontradas outras anormalidades, mas os médicos precisavam ter certeza daquilo, então decidiram que iriam enviar o cérebro de Richard para um especialista de hipocampo. Esse especialista morava em Massachusetts e o cérebro seria enviado pelos correios. E apesar de todo o cuidado dos médicos para que o órgão fosse preservado, o cérebro acabou sendo roubado. Isso mesmo que você ouviu, um cérebro roubado. Quando os correios chegaram para pegar as encomendas do laboratório, descobriram que vários pacotes tinham sido roubados, incluindo o cérebro de Richard Speck. Tenho certeza que o ladrão ou os ladrões tiveram uma grande surpresa ao abrir aquele pacote. E mesmo após a morte, Richard não conseguiu ficar longe do crime. Mas calma que o caso não acaba por aqui. Em maio de 1996, o repórter Bill Kurtz recebeu de forma anônima
fitas de vídeo aparentemente gravadas pelos detentos em 1988 na prisão em que Richard estava preso. Nelas, ele aparece usando drogas e fazendo sexo com outros presidiários. No vídeo, o homem que estava gravando pergunta se Richard matou as enfermeiras e ele responde: claro que sim. Quando ele é questionado qual foi o motivo do massacre, ele apenas responde que não era a noite delas. Outra coisa que chamou bastante atenção é que Richard no vídeo foi visto com os seios grandes e usando calcinha. Depois que o vídeo veio a público, uma investigação interna foi realizada e foi descoberto um esquema de repasse ilegal, de drogas, álcool, dinheiro, roupas e até mesmo tratamento hormonal para os presos. Como naquela época não existia muito debate sobre transição sexual, não é possível afirmar se Richard se submeteu ao tratamento hormonal porque se considerava uma mulher trans. Existem vários filmes baseados nesse caso, entre eles tem Naked Massacre, de 1976, e Massacre de Chicago, de 2007. Richard também foi citado em séries como American Horror Story, Criminal Minds e Mindhunter. Apesar de vários sites se referirem a Richard Speck como um assassino em série, serial killer, na verdade, ele é um assassino em massa, que são aí categorias diferentes. E esse foi o caso de hoje. Eu sei, gente, ficou gigantesco, mas eu precisava trazer todas as informações para vocês. Então, já deixa o like aí se você gostou desse vídeo, porque deu trabalho. Só nessa gravação aqui, o meu celular descarregou 3 vezes, passei várias raivas, perrengues. Então, deixa o like, tá? Para fortalecer o trabalho da mana de vocês, que faz tudo isso com muito carinho. E se você também quer apoiar o meu trabalho, vou deixar o link aqui, tá? Do Apoia-se. Caso você queira apoiar o meu trabalho aí para comprar equipamentos, uma câmera que não descarregue 3 vezes durante a gravação de um vídeo, vou deixar o link fixado aí nos comentários, onde vocês podem apoiar com qualquer quantia, qualquer valor é bem-vindo. Se inscreva se você ainda não se inscreveu, pare de perder tempo e venha fazer parte do meu clã, que toda quarta-feira eu faço o possível e o impossível para estar por aqui pontualmente e trazer casos criminais para vocês. Me sigam também lá no meu Instagram, que todos os dias, quase todos os dias eu apareço por lá. E é isso, gente, eu vou parar de enrolar porque esse vídeo já está gigantesco. Se cuidem, não falem com estranhos, bebam água, passem protetor solar e aguardo vocês na próxima quarta. Um cheiro e tchau, tchau!